Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Hoje nós vamos conversar sobre um grande clássico da literatura americana, Pastoral Americana, de Philip Roth. Se você está procurando um drama familiar de gerações e que vai passar pelos principais eventos da história americana moderna, como dizem os americanos, don't look further, né? Não olhe para outros lugares. Está aqui o que você está procurando. Ao mesmo tempo, eu achei que ele tem um enredo bastante envolvente. O Roth sabe dramatizar, fazer como os meus escritores favoritos, de expor com profundidade os pensamentos de cada personagem, seus dramas e conflitos. Mas antes de entrarmos nessa resenha, se você gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas e muito mais, peço-lhe a gentileza de já se inscrever no canal, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Deixe sua curtida. Lembrando que comprando esta obra ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você não paga nada mais por isso e apoia o canal com uma pequena comissão. Outra maneira gratuita de apoiar o canal é você participar da nossa newsletter ou do nosso grupo de Telegram. Os links estarão abaixo. Obrigado. Lemos esta obra entre fevereiro e março de 2024 com o nosso clube de leituras versão 2024 e foi uma obra bem recebida por todos, com uma pequena crítica que de fato ela poderia ser um pouquinho mais curta. A gente vê que não é uma obra tão curta, evidentemente que para o pessoal do clube que lê bastante, isso não é um problema, a questão é que realmente o autor talvez poderia ter sido um pouquinho mais sucinto. Essa é a única crítica que todo mundo fez a essa obra, mas de resto, vale lembrar que Stephen King disse que Pastoral Americana é provavelmente a melhor obra que ele já leu do Philip Roth. E aqui temos Nathan Zuckerman, uma espécie de alter ego do próprio autor, que parece que ele reaparece em outras obras do Roth. Esse foi meu primeiro contato com ele, então ainda vou redescobrir Nathan Zuckerman em suas outras obras, porque sim, pretendo ler outras obras do Roth. Eu acho, não só eu, como o pessoal do clube entendeu que ele é um excelente escritor. Felizmente ele nunca ganhou o prêmio Nobel, vamos chamá-lo de um rei sem coroa, né? Mas ele ganhou vários outros prêmios importantes. Nathan Zuckerman, aqui na história, já está idoso aí, com seus mais de 60 anos, vai naqueles high school reunions, né? Se reencontrar com o pessoal da turma da escola pública de Wequahic, uma espécie de um subúrbio em Newark, Nova Jersey. E a história que ele vai contar é a história dos imigrantes dos Estados Unidos, porque Newark foi o lugar onde diversos imigrantes, não apenas judeus, mas italianos, coreanos, chineses, se instalaram em busca de condições melhores de vida para conquistar aquele tal de sonho americano. E se eu pudesse resumir essa obra em uma linha só, seria a falência ou a destruição do sonho americano. Pois é, pessoal, aos poucos a história vai ficando bastante dramática. Nathan Zuckerman vai nos contar sua infância, e particularmente um elemento dela que deixou-o deslumbrado. Nathan Zuckerman, por toda a narrativa, tem uma espécie de obsessão com o tal de Seymour Irving Levov, um conterrâneo judeu, mas que se diferencia dele e dos demais judeus pelo seu porte atlético, seu epíteto, né, seu apelido de sueco, porque ele é loiro, de olhos azuis, mas mais do que isso, ele se sobressai em todos os esportes, né, no beisebol, no basquete, um verdadeiro atleta, em uma escola pública que não é judaica, né, evidentemente. Falando assim, as pessoas podem não entender direito, então eu gostaria de dar a minha visão como alguém judeu que leu essa obra. Existe o estereótipo judeu, né, daquele judeu estudioso, e não tô nem falando só dos judeus religiosos, mas mesmo entre os não religiosos. Talvez seja uma generalização ou uma construção de estereótipo que não sei se é real ou não, mas é uma percepção geral, mesmo entre nós judeus, que nós não somos um povo atlético. É verdade, nós temos atletas, inclusive nas Olimpíadas, vira e mexe ganhamos medalhas e tudo mais, mas assim, entre o judeu médio, digamos assim, que não é um atleta de Olimpíada, né, que tá lá dedicado, nós nunca tivemos muito sucesso nos esportes. Eu, particularmente, já frequentei clubes judaicos, já competi por eles, apesar de que eu mesmo me confesso um péssimo atleta, mas mesmo assim as minhas equipes, né, e mesmo eu ficando no banco, assim, nossa, acho que nunca ganharam contra os outros clubes que não são judaicos, né? Eu tenho a impressão que eles são melhores atletas, porque eu não sei, talvez por essa questão que o judeu acaba se voltando mais a estudos, ou a genética, né, não é muito propícia, eu não sei, pode ser N fatores. A questão é que eu entendo Nathan Zuckerman, que ele se deslumbrou com o sueco, né, esse tal de Seymour Levov, por ele ser um judeu e simplesmente dominar qualquer esporte, né, entre os não-judeus mesmo, futebol americano, né, aí ele vai descrevendo como ele dava o tackle, né, ele ganhava de tudo e todos, ele realmente se sobressaía, então era realmente alguém a ser admirado ali, né, alguém que fugia à norma. Em sua infância, Nathan Zuckerman vai se aproximar desse sueco através do irmão do sueco, né, um tal de Jerry Levov, uma espécie de antítese, né, do Seymour, alguém mais retraído, mais
esquisito, vamos assim dizer, né? Eles ficavam jogando ping-pong juntos e através desse Jerry, Nathan finalmente chega no sueco, que é mais velho do que ele. E esse sueco, Seymour Irving Lvov, vai ser o foco de toda a narrativa. Nós vamos de repente dar um zoom na vida dele completo, até mesmo Nathan Zuckerman vai desaparecer. Então você poderia dizer que aqui nas primeiras páginas a gente vai ter o Nathan Zuckerman como protagonista, mas de repente ele some. O próprio Nathan Zuckerman vai construir a história do sueco com pedaços de informação, e a história desse sueco é talvez a história de várias famílias americanas, né? O pai do sueco é um tal de Lou Lvov. É aquela típica história de imigrante que realmente construiu seu sonho americano, né? Ele veio da Europa fugindo das perseguições, sem um tostão no bolso, sem nem falar inglês, e de repente construiu uma fábrica de luvas. Fábrica de luvas ou de artigos de couro para senhoras de Newark. É um nome bem engraçado mesmo. E ele simplesmente vai te dar aulas e aulas de couro, e de luvas de couro, e de como fazer a perfeita luva de couro. É muito interessante. E naturalmente que o Seymour, né, o tal do sueco, ele primeiro vai ingressar no Marine Corps, né, naquela tropa de elite dos Estados Unidos. Ele quer lutar a guerra do Vietnã, né? Aliás, esse é um tema muito prevalente na obra. Mas é aquela coisa... A guerra vai terminar, ele vai trabalhar com o pai, ele vai assumir a fábrica do pai, o sueco vai casar com uma tal de Dawn Dwyer, a Miss Nova Jersey, né? Uma mulher linda, maravilhosa, e que também vai ter seus traumas, porque todo mundo reduz ela à sua beleza, mas ela tem outros talentos, como a música, ela quer criar gado, e o sueco, ele tem aquele sonho típico americano, né? Uma casa grande no subúrbio, bem afastado, eles vão lá pra Old Rimrock, eu até procurei isso no Google e nem achei, mas fica a muitos quilômetros, não sei se 30 ou 60 de Nova Jersey, e lá eles vão se estabelecer e formar uma família, e parece que tudo não poderia ser mais perfeito do que isso, mas é justamente o contrário, conforme a gente vai dando um zoom na vida dele, né? A começar pelo fato de que ele já está no seu segundo casamento, a gente não tem muitas informações do primeiro, então ele é meio que ignorado, digamos assim, mas pra quem não sabe, entre os judeus é muito tabu o casamento misto, né, entre judeus e não judeus, e a Dawn Dwyer não é judia, né, a esposa do sueco, ela na verdade é católica, e isso naturalmente vai gerar tensões com os sogros. Em determinado momento aqui tem um trecho de uma entrevista que o sogro teria feito para sua nora, né, tentando aí combinar como é que vai ser a religião dos filhos, da família, quais feriados cristãos ela pode comemorar, quais não. A coisa é bem séria. O pai em um primeiro momento está arrasado, mas depois começa a aceitá-la, e isso é um cenário típico entre os judeus, né? O casamento misto ainda é visto como muito tabu, mas aos poucos a sociedade está se secularizando, né? Muito talvez por causa das perseguições, os judeus sempre casaram entre si, não é só que casaram, senão que viveram em comunidades fechadas, né? Nos shtetl, né? Nas aldeias, lá na Europa. Então nem tinha a possibilidade de casar fora do judaísmo, né? E de repente os judeus vêm para lugares onde há paz, né? Onde não há perseguição, não há antissemitismo, e ele começa a se integrar na sociedade maior e começa a surgir a tal da assimilação, né? Os casamentos mistos, mas não só o casamento misto, senão que uma liberalização da religião, digamos assim, né? A gente vai vendo que as gerações são cada vez menos religiosas, né? O Lou Lvov ainda é tradicional, o sueco não quer saber nada de judaísmo, e ele, junto com a sua Miss Nova Jersey, a Dawn Dwyer, vão ter uma filha chamada Meredith, com o apelido de Mary. E essa Mary vai causar muita dor de cabeça a toda a família. Tudo isso nos é contado através de Nathan Zuckerman, que desenvolveu essa obsessão pelo sueco não apenas pelo esporte, senão porque, aos seus olhos, o sueco tinha uma vida perfeita, sem desafios, sem problemas, sem dilemas. Aquilo deslumbrava o Nathan Zuckerman a ponto de que ele se perguntava como alguém pode ter uma vida tão perfeita, como alguém pode ser tão banal, raso, né? Porque se a pessoa não tem problemas para enfrentar na vida, ela fica mimada, né? Ela não acredita que tudo cai do céu. Então ele queria entrar a fundo na vida do sueco e entender, afinal ele não tem nenhum trauma por acaso. E de repente ele descobre que sim, ele tinha um trauma terrível e que ele não era uma pessoa rasa e banal como Nathan Zuckerman pensava. Todos os traumas dele se resumiam a Mary, mas não só a Mary, como a gente vai ver. O que acontece é que, curiosamente, mesmo o Lou Lvov, né, o pai do sueco, dono de fábrica e tudo, era um democrata. Os democratas são muito fortes nos Estados Unidos, mesmo entre os empresários. A gente logo pensaria que o Lou Lvov fosse mais de direita, né? Ele tem uma cara, assim, né, de mais conservador nos costumes e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que a esquerda, digamos que demorou para chegar no ponto que está hoje, com uma certa liberalização dos costumes. Lá pelos anos 60...
ainda estava se discutindo se as pessoas negras podiam votar ou não. Evidentemente que as pessoas de esquerda eram favoráveis, mas talvez deveriam ser mais incisivas, né? Mas eram questões sensíveis ali da sociedade. A moral, ela evolui a passos lentos, né? E a própria esquerda, representada por Lyndon Johnson, que intensificou a guerra no Vietnã, né? Justamente a esquerda democrata. E é interessante, então, que a família inteira do sueco, ela é mais democrata, né? De esquerda. Mesmo o Lula Lvov. O sueco é contra a guerra, só que a Meredith, ela vai se tornar uma revolucionária, né? O que era, na verdade, comum, digamos, os jovens daquela geração da Guerra do Vietnã, que cresceram vendo soldados americanos morrendo em outro lugar do mundo por uma causa do bem ao capitalismo, mas assim, lá do outro lado do mundo, o que tem a ver com o Vietnã, né? Vidas americanas, se eles querem ser comunistas, deixa eles. Evidentemente que era um contexto de Guerra Fria, tinha assim, o medo de que o comunismo fosse se alastrar e tomar todos os países. Mesmo que houvesse esse medo, certamente não era justificável deslocar tropas americanas lá para o Vietnã. E na verdade o que isso fez foi gerar uma série de protestos, tudo isso junto com o movimento negro, né? Então, de novo, essa é uma obra que vai passar por vários períodos da história americana, presidentes, né? Particularmente o Lyndon Johnson, a guerra no Vietnã, as tensões raciais em Newark, uma série de eventos históricos vão ser passados na TV. Eu acho que isso que é um dos pontos altos aqui da obra, é esse, né? A gente pode ler o que foi a guerra do Vietnã num livro de história, mas outra coisa é você ver as personagens reagindo aos eventos, aos fatos, né? Entender como as pessoas pensavam naquela época. O sueco, né, e o Lu, os dois eram democratas e contra a guerra, né, a favor de presidentes democratas, até mesmo com críticas ao Lyndon Johnson, que era um democrata, mas a Mary falava assim que o Lyndon Johnson era um ditador, um tirano, né? Isso sendo que ele era democrata, assim, né? Então, para a Mary, não adiantava o diálogo, ela queria realmente a revolução, mas não só a revolução, senão fazer sua voz ser ouvida através de outros meios. Eu não vou falar o que ela vai aprontar, ela sim vai aprontar, vai deixar a família completamente transtornada. Isso aos poucos vai desestabilizar a família, né? De repente esse sueco vai se dar conta de que aquela ilusão que ele tinha do sonho americano, de comprar aquela casa velhinha em Old Dream Rock, e os filhos vão crescer, e todo mundo sorrindo pra foto, tudo isso, nada podia ser mais distante da realidade, né? Há traições dos cônjuges, há todo tipo de problema, muito embora ele tenha dado tudo para essa Mary, né? Condições materiais, tudo que ele podia de amor, nada disso era o suficiente. Ao passo de que ela pensa diferente da família, né? E começa a ter esse conflito de gerações. Esse Lu parece que não consegue muito conversar com o Seymour não consegue conversar com a Meredith, e até mesmo o Jerry, né? O irmão, né, do sueco, tem um pensamento radicalmente oposto de todos da família também. Ele é bem de direita, digamos assim. Esse sim parece ser bem de direita. Ele é um cirurgião cardíaco de sucesso, muito rico, e que já casou e divorciou umas 5 vezes, tanto que o Lu Lvov fala que o filho dele é formado na faculdade de divórcio, porque ele não tá nem aí, ele casa e divorcia, né? E todo o sonho do pai era que ele tivesse apenas uma esposa e ficasse com ela pro resto da vida, e que cumprisse o judaísmo, mas esse aí já não tem salvação. O fato é que diversos eventos que transtornam essa família vão ocorrer, e a todo momento nós estamos mergulhando nos pensamentos das personagens principais. Elas vão se chocar com certos eventos, e a gente vai mergulhar a fundo nos dramas delas, nos dilemas, mas como isso pode acontecer comigo? Eu não entendo, eu até entenderia se isso e se aquilo. Então a gente vai cair nas ansiedades, nos dramas das personagens, isso eu acho simplesmente sensacional. Aí entra o pequeno ponto da crítica, que apesar de que eu acho importante a repetição, né, voltar naqueles sentimentos, naquelas emoções, me parece aqui que o autor passou um pouco do ponto. Eu acho que ele repetiu demais, né, as sensações, as emoções, né, até um ponto que a gente fala, tá, eu já entendi, né, você já falou isso umas 10 vezes, poderia ser umas 5 vezes, digamos assim, né, mas o autor, ele repisa um pouco nos mesmos pontos, isso é uma crítica que todos do clube também tiveram, e de maneira alguma eu acho que isso invalida a obra, isso vai torná-la um pouquinho maçante em alguns pontos, é o que conversamos no clube, a obra tem 450 páginas, mais ou menos, poderia ter 350, ia ser uma obra talvez prêmio Nobel. Mas tudo bem, eu acho que vale mesmo assim ler essas 100 páginas adicionais, e é interessante como passo a passo esse sonho americano vai se desconstruindo e o abismo entre as gerações vai alargando ao ponto de que parece que as pessoas vão se tornando incomunicáveis umas com as outras, elas não falam a mesma língua. E ao mesmo tempo que você tem todos esses períodos muito conturbados da história americana, né? A prisão de Angela Davis, o movimento negro, a guerra no Vietnã, os presidentes, o escândalo Watergate do Nixon, né? Que em última análise levou
a sua abdicação. Então é um prato cheio de cultura americana, do sonho americano, né? Ou talvez daquela ilusão do sonho americano. Simplesmente uma obra sensacional e que eu recomendo a todos que querem conhecer mais sobre a história americana, que gostam de dramas psicológicos. Vale muito a pena. O Roth tem uma escrita que simplesmente vai te levando, até mesmo quando você está conhecendo o curtume, as fábricas de couro, de luvas de couro para as senhoras de Newark, você não quer parar de ler. Tudo é interessante do jeito que o Roth coloca. E você já leu esta obra ou qualquer outra do Philip Roth? Comente abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida e compartilhar com seus amigos e familiares. O compartilhamento ajuda muito o canal. Desde já eu agradeço e até uma próxima. Um grande abraço, pessoal.